Olá, muito bom dia. Sexta-feira está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Mobilidade Urbana de Taubaté, Luiz Guilherme Pérez. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui sobre mobilidade urbana da cidade de Taubaté. Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Douglas, muito obrigada. Bom dia, Thaís. Bom dia, secretário. Bom, e para começar a nossa série de perguntas, lembrando que você pode mandar aqui também a sua questão se você quiser participar. A Prefeitura retomou nessa semana, após 3 anos e 2 meses de suspensão, o sistema da Zona Azul, né? Por enquanto, é uma fase de experiência, só deve operar mesmo na segunda semana de outubro. Por que a Prefeitura demorou tanto para conseguir retomar a Zona Azul, secretário? A gente teve alguns pedidos de impugnação, né, junto a uma licitação que a gente estava fazendo anteriormente. Logo após o sistema ter sido suspenso na cidade, a gente teve, então, uma suspensão do Tribunal de Contas desse processo, que fez análise de toda a documentação, de todos os termos de referência, e fez algumas recomendações naquela ocasião. E a gente cumpriu o que o Tribunal de Contas determinou e fizemos essa republicação. Então o processo foi um pouco longo realmente, porque é um contrato bem com valores altos, né? Então as empresas realmente se interessaram por esse contrato e fizeram diversos questionamentos. Então o processo licitatório ele é realmente um processo bem burocrático, com diversos instrumentos de recurso, de esclarecimento. Então por isso que se estendeu um pouco. Mas agora finalmente conseguimos concluir essa licitação e já estamos com uma empresa vencedora, inclusive com as instalações dos parquímetros já programados, com o início da operação prevista para o próximo mês aí. Quais regiões terão a Zona Azul de Taubaté? Quantas vagas serão? A gente tem no decreto municipal a previsão de 2.500 vagas, né? Essas vagas podem ser ampliadas até 3.500, dentro de um perímetro que foi definido junto ao decreto municipal, que vai ali pela Avenida do Povo, a Avenida 9 de Julho, Gadeira Guimarães, descendo ali pela região do Convento de Santa Clara, virando ali na Avenida Desembargador e na Juca Esteves, fechando esse perímetro, então, que permite a instalação de até 3.500 vagas. Certo. O período máximo ali gira em torno de 2 horas? O período máximo de permanência na mesma vaga, né, é de 2 horas, para que a gente possa ofertar essa rotatividade na região central. Perfeito. E, secretário, entre os moradores há certo receio quanto a essa retomada. Muitos acham que vai ser igual da outra vez, comece para depois de alguns meses. Há alguma garantia de que o problema ocorrido no contrato anterior não vai se repetir? Sim, a gente fez várias revisões junto ao termo de referência anterior, aumentamos as especificações técnicas, as garantias para que o sistema realmente funcione. A empresa vencedora é a Estapar, é uma empresa renomada, já opera esses sistemas em outras regiões da cidade, em Jacareí, em Pindamonhangaba, em diversas outras capitais também do Brasil. Então é uma empresa renomada que tem toda a tecnologia já implantada e o sistema funcionando. Então a gente acredita que não devemos ter problema, a gente acredita nesse sistema que agora vai ser um sistema de sucesso. Tomara, né? E, secretário, já mudando um pouquinho de assunto agora, está em andamento o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que deve ser concluído até o final do ano. A Prefeitura já realizou algumas audiências, vai realizar outra agora em setembro na Câmara, né? E qual que foi o retorno da população nesses encontros? Qual a importância de um novo plano de mobilidade para a cidade? Exatamente, o plano de mobilidade a gente está revisando, a gente fez um plano de mobilidade em 2015, mas naquela ocasião a gente somente preveu as intervenções imediatas que deveriam ser implantadas na cidade, né, nas questões relacionadas à mobilidade urbana, mas sem fazer um planejamento mais a médio e longo prazo. Então, após a implantação dessas medidas imediatas, algumas estão em andamento ainda, então a gente decidiu agora fazer a revisão e a complementação desse plano para que a gente possa instituir essa política pública, né, para as próximas gestões, garantindo assim o cumprimento da lei federal relacionada à mobilidade urbana. Fizemos 4 audiências já, na verdade 5, né, uma na Câmara Municipal inicialmente, e outras 4, uma em cada região da cidade, para poder colher algumas contribuições da população e também promover esse processo participativo, né. Então a gente recebeu diversas sugestões, muitas delas relacionadas a problemas pontuais, né. As pessoas às vezes confundem um pouco a questão do planejamento com alguns problemas pontuais, mas eles são da mesma forma, eles são acolhidos e verificamos a possibilidade de atender, mas também algumas questões mais abrangentes e mais macro, né, relacionadas ao planejamento da cidade, que é o problema das transposições sobre a rodovia Presidente Dutra. E dando já uma prévia para a gente, a médio e longo prazo, quais ações estão previstas? A gente está planejando novas transposições, né, sobre a rodovia Presidente Dutra, para que a gente possa fazer
melhorar essa interligação entre a região sul e a região norte da cidade, diversas outras obras de arte também, para que a gente possa fazer transposições em desnível, né, evitando esses cruzamentos semaforizados e melhorando também a fluidez de trânsito, investimentos prioritários na questão da ciclofaixa, ciclovias e também de calçadas, para que a gente possa incentivar o transporte não motorizado, que deve ser priorizado dentro da cidade, e o transporte público também. A gente já tem um estudo para fazer uma reestruturação do sistema, com a implantação de linhas troncos e linhas alimentadoras, para que assim que o contrato da atual concessionário vença, a gente possa então fazer uma nova licitação ou uma renovação desse contrato, mas um novo formato de operação. Perfeito. E Taubaté recentemente divulgou que iria mudar de local cerca de 15 dos 40 radares fixos na cidade. Por que dessa mudança? Na verdade, não houve mudança. A gente teve alguns equipamentos foram retirados, certo, porque a empresa que fazia parte do consórcio no contrato anterior, ela não faz mais parte desse novo consórcio que foi licitado recentemente. Então a empresa retirou alguns equipamentos que eram dela, né? Mas esses equipamentos serão recolocados. A gente vai ter a recolocação nos mesmos locais onde eles já existiam, e teremos ainda mais o acréscimo de 15 infraestruturas para que todos esses equipamentos possam funcionar em forma de rodízio. Aí dessa forma a gente consegue também ampliar esse cerco relacionado à fiscalização eletrônica. Então seria mais 15 radares móveis também? Não, são pontos fixos, né? São pontos fixos, mas que operarão em forma de rodízio com os demais equipamentos. A cada 6 meses, o equipamento que efetivamente faz a fiscalização, ele vai estar posicionado em algum outro local. Perfeito. E, secretário, ainda sobre esse assunto, radares, multas e tudo mais, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que os municípios devem publicar anualmente dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multa, sua destinação. Essa é uma norma que tem sido publicada pelo município. Para onde está sendo destinado esse valor arrecadado? Sim, a gente publica isso trimestralmente no site da Prefeitura. A gente tem um link lá na página da Secretaria de Mobilidade Urbana, onde existe essa publicação dos valores arrecadados e também da quantidade de infrações que são lavradas nesses períodos. Todos esses recursos são obrigatoriamente investidos em mobilidade urbana, no sistema de trânsito da cidade. Existe uma resolução do CONTRAN que estabelece onde esses recursos devem ser implantados. Então a gente tem feito esses investimentos no sistema de trânsito relacionados à implantação de sinalização horizontal, a implantação de placas, a implantação de semáforos, obras para adequações geométricas, aquisição de equipamentos para fiscalização de trânsito. Então todos esses recursos provenientes da arrecadação de multas, eles são obrigatoriamente investidos no sistema viário da cidade. Já que você falou de obras, vamos falar um pouquinho mais agora. A gente tem 2 obras ali no centro da cidade, da Rua Barão e na Rua Jorge Winter. Quais são os objetivos dessas obras e como é que está aí o entorno das obras, né? As mudanças no tráfego local ali? Essas obras, elas fazem parte de um convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, através do PAC, né, que é um programa de aceleração de crescimento da economia. É um investimento total de 6 milhões e meio. A gente tem aí um financiamento de 3 milhões e meio e um recurso próprio da Prefeitura em torno de 3 milhões, para que a gente possa fazer uma requalificação viária e uma adequação à acessibilidade da região central, com a reconstrução das calçadas, que estavam realmente muito deterioradas, a reconstrução da guia, da sarjeta, de toda a infraestrutura de drenagem superficial, a instalação de dispositivos de acessibilidade, como piso podotátil, rampas de cadeirantes e também dispositivos sonoros para travessias. Então, esse é um pacote de acessibilidade da região central, e essas 2 ruas, a Jorge Winter e ali a Barão da Pedra Negra, onde está sendo feita também uma obra de drenagem, antes que a gente possa fazer as intervenções junto à calçada e pavimento. Então fazem parte desse pacote de obras financiados pela Caixa Econômica Federal. E tem previsão de entrega? O nosso cronograma é até o final do ano que a gente conclua essas obras. Nós já executamos mais de 80% dos serviços que estavam previstos em outras ruas, outras 10 ruas. Nós temos então agora na Jorge Winter esse trecho grande e um trecho importante da cidade, onde existem vários comércios. Faremos a Barão da Pedra Negra, após a conclusão das obras de drenagem, faremos também toda a requalificação de calçada, e a Travessa Vera Cruz, que é uma última rua prevista dentro dessa primeira etapa, que vai fazer a ligação entre a Rua Jacques Félix e a Rua Chiquinha de Matos. Perfeito. E em março, o prefeito Ortiz Júnior anunciou que abriria no segundo semestre a licitação para construir uma ponte estaiada na Avenida Charles Schneider e também para duplicar o viaduto da CTI. Você sabe dizer para a gente como que está esse projeto? A licitação sai esse ano mesmo? A gente recebeu os projetos ali da duplicação do viaduto da CTI. Agora estamos viabilizando o recurso, né?
porque realmente é uma obra cara, a gente não tem esse recurso proveniente dos cofres públicos, a gente tem que buscar algum repasse, né, seja estadual ou através de emendas de parlamentares federais. Então o prefeito na próxima semana está indo falar com o governador lá na cidade de São Paulo para que a gente possa viabilizar alguns recursos aí para poder conseguir executar essas obras. Então os projetos foram elaborados de forma básica, né? A gente precisa também complementar os projetos para que esses projetos sejam a nível executivo para que a gente possa então fazer essa licitação. E o senhor pode falar um pouquinho para a gente da importância dessas obras para a melhoria da mobilidade de Taubaté? Importante essas transposições em desnível, que a gente faz, é um termo mais técnico que a gente usa, né? Para que a gente possa evitar esses cruzamentos em nível, né? Que aí obrigatoriamente teria que fazer a implantação de semáforos e o trânsito realmente fica um pouco mais truncado. Então é importante. Mais assim, a linguagem do povo é a ponte, o túnel. Exatamente, é a ponte, o túnel, mas lá prioritariamente são as pontes, né, que estão sendo executadas, uma já iniciada ali para fazer a transposição da rodovia Presidente Dutra junto à Avenida Assis Chateaubriand, a ponte da Cidade Jardim. A gente está fazendo a duplicação dessa ponte, as obras já iniciaram. Então, com isso a gente consegue melhorar essa conexão entre os dois lados da cidade, na região sul, com a região central principalmente. E essas outras obras de arte também muito importantes para que a gente possa evitar esses cruzamentos em nível, né, que a gente consiga dar uma maior fluidez para o trânsito. Certo, secretário, Taubaté iniciou agora em agosto um serviço que, pelas nossas informações, é inédito aqui no Vale, a Moto Espiã. Como funciona esse serviço e com qual finalidade? Essa moto está inclusa no contrato do COI, que é o Centro de Operações Integradas, que prevê todo o monitoramento eletrônico da cidade e também o monitoramento de câmeras, né? Então essa moto é um equipamento que foi agregado nesse contrato novo. Ela faz a filmagem, né, das vias e também tem um dispositivo de leitura de placas para que possa ser feita a verificação de veículos furtados ou roubados onde ela transita. Então a gente tem esse equipamento, é realmente um equipamento inédito, a gente tem utilizado para fazer a fiscalização de trânsito também, a gente usa essa moto para que a gente possa fiscalizar as infrações relacionadas a estacionamento irregular. Então a moto ela transita pela cidade filmando, e do centro de operacional a gente tem um outro agente de trânsito monitorando essas imagens e lavrando eventualmente algumas multas em cima das irregularidades que são identificadas nesse caminho. Então, basicamente, se a moto vê um carro no local estacionado, a imagem, o agente de trânsito lá do COI já pode multar? Exatamente. O agente de trânsito, ela não faz automático, né? Ela não é um equipamento que faz isso de forma automática, mas ela captura as imagens, é como se fosse uma câmera móvel, né, dentro da cidade. Ela captura as imagens e o agente de trânsito que está no centro operacional tem todo o controle desse equipamento, ele consegue dar zoom, virar, girar, enfim, para que ele possa então identificar essa irregularidade e lavrar o auto de infração. Perfeito. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto sobre o reajuste da tarifa do transporte público, que foi mudado agora em julho. Os valores foram reajustados de R$ 3,90 para R$ 4,30 no dinheiro e R$ 4,10 no bilhete único, porque segundo a Prefeitura, somente 5% dos usuários usavam o cartão, o bilhete único. Como anda essa adesão do usuário ao bilhete único da cidade? Tem aumentado, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga aumentar em 20% a utilização do bilhete único, até porque a gente precisa tirar o dinheiro a bordo dos veículos, é uma questão de segurança. A gente recentemente teve um assalto lá em uma das linhas, então a gente tem essas duas questões de também proporcionar e incentivar o uso desse bilhete para que as pessoas façam também as integrações necessárias durante o seu trajeto e também para poder tirar o dinheiro a bordo. Então a ideia é que realmente a gente possa incentivar, né, através de uma otimização de preço para quem vai utilizar o bilhete, e aí a pessoa deixa de usar o dinheiro e transportar o dinheiro na sua viagem, que também é uma questão de segurança. E sobre a qualidade do transporte público, secretário, o senhor acredita que atualmente a cidade está conseguindo fornecer um transporte que contemple a necessidade dos moradores? A gente tem alguns desafios operacionais, né? A cidade ela se espalhou muito, a gente tem isso apontado inclusive no diagnóstico do plano de mobilidade. É uma cidade bem espalhada, com grandes distâncias a serem percorridas pelo sistema de transporte, e durante os últimos anos o transporte foi sendo inchado, né? Ele teve que fazer atendimentos em locais mais distantes, então aumentou muito o percurso, então ficou um pouco fora daquilo que foi dimensionado na licitação. E também devido à crise econômica houve uma queda significativa na quantidade de passageiros pagantes.
A gente também tem um número muito grande de gratuidades na cidade e isso acaba, então, gerando um certo desequilíbrio econômico-financeiro no sistema, que aí a empresa encontra algumas dificuldades em cumprir todos os horários e itinerários. A gente tem fiscalizado, a gente está, inclusive, implantando um centro operacional de controle de transporte lá na Secretaria, para que a gente tenha os agentes de transporte monitorando o sistema a todo tempo e que a gente possa efetivar essa fiscalização de uma forma mais intensa, poder garantir os atendimentos. Já no plano de mobilidade, a gente vai fazer uma revisão, como mesmo eu falei, do sistema, para que a gente possa melhorar esse atendimento, que hoje a gente considera que ele é regular. Ele não é um atendimento nem muito ruim, nem muito bom, mas ele é um atendimento regular e com essas dificuldades operacionais a gente precisa realmente fazer essa fiscalização para que os itinerários sejam cumpridos. E, secretário, quais são os projetos que o senhor ainda deseja implantar na mobilidade urbana de Taubaté até o final do ano que vem? A gente tem uma meta aí de 90 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, a gente tem hoje em torno de 40 quilômetros, então tem uma extensão significativa para ser implantada. A gente vai ampliar essas obras de requalificação da região central para outras ruas, teremos aí uma segunda etapa, onde faremos a reconstrução das calçadas, implantação desses dispositivos de acessibilidade, ampliando esse leque de ruas revitalizadas na região central. Nós temos o próprio viaduto da Cidade Jardim, que já está sendo executado, que vai desafogar um trânsito que é intenso ali na chegada do bairro do Barreiro, e teremos também mais 2 agulhas e outras adequações de agulhas que saem da rodovia Presidente Dutra, que entra na cidade, e assim dessa forma a gente consegue também melhorar a distribuição do trânsito, as questões de segurança junto à rodovia Presidente Dutra. Essas obras de ciclovia e ciclofaixa, elas já estão em andamento também? Já estão em andamento, a gente já tem um plano cicloviário que foi definido no plano de mobilidade anterior. A gente está, conforme as ruas vêm sendo recapeadas através desse recurso internacional do CAF, que a gente obteve também, um financiamento importante de 60 milhões de dólares. Então, conforme as ruas vêm sendo recapeadas, a gente vem fazendo as implantações das ciclofaixas. Mais ou menos quantos quilômetros de ciclofaixas e ciclovias? Hoje nós temos em torno de 40 quilômetros já implantados e a nossa meta é de 90 quilômetros até o final do próximo ano. Tá certo. Outro assunto que você falou agora há pouco, os transportes em gerais públicos vêm perdendo passageiros devido aos aplicativos de transporte, entre outros meios. E em Taubaté, especificamente, a gente tem os mototáxis, a única cidade da região que ainda tem esse outro meio de transporte. Como é que anda o processo de regularização? A gente sabe que recentemente andou fechando alguns mototáxis em Taubaté. Como é que anda esse processo do mototáxi em Taubaté? A gente fez no ano passado toda a regulamentação, né? Fizemos um novo decreto, fizemos a licitação dos mototaxistas e fizemos também a licitação das bases que fazem a administração do sistema. Então a gente dividiu a cidade em 14 regiões. A gente tem em torno de 250 mototaxistas já credenciados no sistema e nós temos 12 bases já licitadas e também já em operação. Então o sistema se consolidou, ele foi um sistema que foi difícil ajustá-lo, mas a gente conseguiu, de certa forma, fazer com que esse sistema tivesse um novo regramento e que ele fosse consolidado nesses novos moldes. E agora estamos ainda em fase de licitação para poder preencher essas 2 regiões que ficaram em abertas. A gente tem duas bases em que não houve ainda nenhuma agência que tivesse interesse em se credenciar, ou que conseguisse pelo menos, porque a gente sabe que mesmo que elas não se credenciaram, elas já operam nessas regiões, então a gente tem forçado para que essas agências participem desse processo de licitação e que se regularizem. E a fiscalização tem que ser constante, né? A gente tem que manter um sistema de fiscalização para coibir o transporte clandestino. Perfeito. Para fechar, um último dado aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana, a redução da mortalidade no trânsito. A mortalidade no trânsito teve uma redução em Taubaté. A que se deve esses números? Esses números se devem aos investimentos que a Prefeitura faz no sistema de trânsito da cidade, né? Implantação de semáforos, retirada de rotatórias, adequações de cruzamentos, ações de educação de trânsito, o próprio sistema de fiscalização é muito importante para coibir os excessos e evitar os acidentes e mortes. Então, uma série de fatores que culminam nessas reduções são os investimentos relacionados ao sistema de trânsito. Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor... Só voltando aqui rapidinho aos mototaxistas, o Benedito Carlos Santos perguntou: e quanto aos mototaxistas e agências clandestinas? Não, a gente tem fiscalizado, a gente faz ações de fiscalizações
em conjunto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal, para coibir esse tipo de prática. Então, é claro que a gente não consegue fazer essas ações todas as semanas, mas a gente tem um cronograma aí de pelo menos a cada 15 dias estar fazendo essas ações e assim retirando esses veículos, esses mototaxistas e as agências, fechando as agências também que estão irregulares. Mas a gente pede também que a população nos ajude a fazer a denúncia desses locais, né, para que a gente possa planejar uma ação específica em algum local onde existe alguma agência, algum tipo de transporte clandestino. Por meio de qual canal que os municípios podem fazer essa denúncia? Através do 156, a gente tem o telefone de atendimento, 156, o próprio 190 também faz esse tipo de atendimento, já está integrado os sistemas. Temos lá o telefone da secretaria, que é o 3629-2916, ou através do e-mail, que é o pmt.transit@taubaté.sp.gov.br. Temos aqui a participação de outro internauta, o André Gabriel, que ele faz uma observação a respeito à Zona Azul de São José, mas também perguntando como ficaria isso em Taubaté. Ele diz que, secretário, em relação à Zona Azul, em São José temos que pagar a Zona Azul e muitas vezes também os flanelinhas. Em Taubaté, como serão essas vistorias de pessoas que olham os carros, os flanelinhas, né? A gente já está tratando com a empresa para ver se ela consegue absorver uma parte desses profissionais, né, que estão de forma não oficiais exercendo essa atividade nas vias. Então, o trabalho realmente junto também à Secretaria Social da cidade para que a gente possa deslocar essas pessoas para outras atividades, né? Então, fazer algum trabalho para recolocação e evitar que tenha esse tipo de situação da pessoa ter que pagar a Zona Azul e eventualmente pagar também por um vigia que não é oficializado no município. Tá certo, então, secretário, eu gostaria de te agradecer a disponibilidade em vir aqui conosco. Hoje pegou um trânsito aqui para fazer a entrevista. Muito obrigada. As portas de Eubali e também da SPRIO estão sempre abertas para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição. Se tiverem outras dúvidas, quiserem nos encaminhar, a gente está sempre à disposição para poder esclarecer. Obrigado. A gente agradece, secretário, lembrando que as portas da SPRIO Eubali estão sempre abertas e bom fim de semana para o senhor. Obrigado, igualmente. Bom, agradeço também a você que assistiu e interagiu com a gente por meio das redes sociais e te lembro que a gente se encontra de novo na próxima semana. Até mais!